Bom dia galera do YouTube, tudo bem? Vamos lá, vamos para mais uma aula Enem Vestibular Concurso Público. O assunto de hoje é bastante cobrado no Enem, no concurso público, nos vestibulares e serve para o seu crescimento pessoal. Se você prestigia o meu trabalho, pessoal, se inscreve no canal, critica, dá sugestões, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações. Beleza, pessoal? Vamos lá. Hoje a gente vai falar de Grécia, Grécia Antiga. Essa grande civilização que no mundo antigo aí foi uma das mais proeminentes, sem sombra de dúvida, junto com Roma. Elas formam a antiguidade clássica, Grécia e Roma, as duas grandes civilizações da antiguidade clássica. Houve outras grandes civilizações na antiguidade, a egípcia, hebraica, persa, babilônica, síria e por aí vai, a mesopotâmica, fenícia e tal. Vestibular e Enem cai muita Grécia Antiga, muito. Por quê? Porque lá é o berço da filosofia, da democracia, da política, das ciências. Você tem enormes contribuições na arquitetura, os Jogos Olímpicos, os mitos, os deuses, ou seja, dá para ficar falando aqui uma semana sobre Grécia Antiga e nós não esgotaremos o assunto. Uh, Lembrando que Grécia, Ásia Menor, Oriente Próximo, né? A Grécia, o mundo grego não era um país, pessoal. Essa é a primeira questão. Não é um conceito geográfico, é um conceito quase civilizacional. Civilizacional é um conceito cultural. A Grécia Antiga, a Ásia Menor, a Hélade, você tinha ali uma confluência de para cima, para o lado a Europa, para o outro lado a Ásia e mais para o canto de baixo a África. Você tinha a confluência de três grandes continentes, né? A confluência de três grandes continentes. E ali ficava o mundo grego, a Ásia Menor, onde se desenvolveu a Grécia, os grandes pensadores. Tem aquela famosa frase, né? Nós somos filhos da filosofia grega, do direito romano e da moral judaico-cristã. As três grandes civilizações aí que formaram a base do mundo ocidental, embora a Grécia em partes ela fique no Oriente Próximo, né? Na Ásia Menor, quase ali na divisa com o Ocidente, e você tenha a moral judaico-cristã. Os hebreus viviam no Oriente, o cristianismo nasceu no Oriente, mas influenciou o Ocidente. Nós nunca devemos esquecer disso. Então, Grécia Antiga, nós podemos dividir a Grécia Antiga em período arcaico, clássico, helenístico. Né? Nós temos aí o pré-homérico, né? O período homérico, arcaico, clássico e o helenístico. Cada fase aí com as suas peculiaridades, né? Homero é o grande poeta Ilíada e Odisseia que narra aí as virtudes humanas, a coragem, a determinação, né? Ele é autor de duas célebres obras. A ele é atribuído, né? Ilíada e Odisseia, aí os fundamentos aí da civilização grega, a honra, a coragem e tal. Depois nós vamos ter, né, nós temos aí na formação da Grécia a junção de vários povos, os jônios, os dórios, né? Você tem uma confluência em cada época de grandes povos aí que invadiram a Grécia, os jônios, os dórios, e por aí vai. O que é importante saber de Grécia, pessoal? Saber de Grécia em termos filosóficos. Em termos filosóficos, nós temos dentro da filosofia, propriamente dita, dentro da filosofia, o período pré-socrático, o período socrático e o período helenístico. São três grandes fases da filosofia. A Grécia também teve grandes reformadores, Solon, Drácon,
grandes Péricles, né, grandes legisladores aí que fizeram mudanças nas leis. A Grécia é a terra da ágora, da discussão. A ágora era um espaço público onde se debatiam ideias, né? O Monte Olimpo, os deuses olímpicos, da onde olímpico? Olímpico vem do Monte Olimpo, né? Zeus, né? A, a morada dos deuses. Você tem toda aí uma mitologia em torno da Grécia. Em torno da Grécia, você tem a filosofia, ela é uma evolução do pensamento mítico. Quando os mitos, a filosofia ela surgiu por um contexto histórico aí proeminente. Você tem a invenção da moeda que favoreceu, né, o comércio, o desenvolvimento da Grécia, que possibilitou aí que alguns pudessem filosofar, que tinham condições para isso. As viagens marítimas que acabaram aí com a explicação mítica, da explicação era mítica do mundo, entendeu? Não se conhecia outros povos, outros continentes, outros lugares. Com as viagens marítimas descobriram que Olimpo não era a morada dos deuses e tal. O intercâmbio entre culturas foi dificultando o mito. A invenção da política, o surgimento das cidades, ou seja, a Grécia, vocês têm que lembrar que a Grécia ela é uma tendência, ela teve uma tendência, por isso que surgiu a filosofia e ciências, uma tendência à racionalização. A razão é algo próprio do ser humano, ele já foi encontrado em todas as civilizações, todas as pessoas que não têm debilidades mentais, elas têm racionalidade, elas têm razão, mas o grego ele teve uma tendência a dar explicações racionais para os fenômenos. Por que chove? Por que esquenta? Por que esfria? Por que nós envelhecemos? Por que morremos? Por que as coisas, a matéria muda de formato, de tamanho, de características? Tudo isso tem a ver com o desenvolvimento do pensamento científico lá da Grécia, os pré-socráticos. Os pré-socráticos, eles eram filósofos da natureza. Ó, primeira grande dica. Os filósofos pré-socráticos, eles estudavam a natureza, as transformações da natureza. Então, o átomo foi descoberto, não inventado, ele foi descoberto pelo Demócrito, um filósofo grego. O Pitágoras, que vocês estudam na matemática, era um filósofo. Tudo está nos números. A harmonia explica tudo na natureza. Você tem Heráclito e Parmênides que vão desenvolver aí uma filosofia dentro de um mesmo problema, mas com visões diferentes. Para o Heráclito tudo muda o tempo todo, a dialética, né? Do Heráclito é que depois Hegel, Marx, o próprio Platão também vai comentar muito sobre a dialética, que é a mudança dos opostos, a eterna mudança dos opostos. Tudo muda o tempo todo no mundo inteiro, né? Lavoisier depois vai dizer nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Os gregos já conjecturavam sobre isso, os pré-socráticos, é a primeira fase da filosofia. Filosofia da natureza, os fenômenos, as transformações da natureza. É a primeira grande característica aí da filosofia grega. Lembra que eu falei que alguns acontecimentos históricos vão contribuir para a formação da filosofia? Então, a política, o desenvolvimento das cidades, a partir das cidades, polis, que é cidade, deriva o termo política, a arte de administrar a cidade. Da polis grega se desenvolve o termo política. Polis é cidade. Política, que é uma derivação de polis, que significa cidade, seria a arte de governar a cidade. Um conceito fundamental na Grécia, cidades-estado. Nós vamos ter duas cidades-estados que vão se destacar, Atenas e Esparta. São cidades-estado, ou seja, elas fazem parte do mundo grego, ambas fazem parte do mundo grego, mas têm a sua administração própria, têm suas leis próprias, suas características próprias. Atenas, a sabedoria, a filosofia, a contemplação, a análise, as artes. Esparta, as leis, o trabalho, os guerreiros espartanos,
né? Cada qual com as suas características próprias. Esparta aí é conhecida pela formação do guerreiro, né? As cidades-estados. O grego cultivava muito aquela ideia, o belo, o bom e o verdadeiro. Ah, grandes contribuições nas artes, no teatro, nas comédias, nas tragédias. Quando a filosofia passa a refletir mais, quando ela migra o seu campo de estudo da natureza para as cidades, três nomes são importantíssimos dentro da filosofia grega: Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates é o grande filósofo da antiguidade, o que cria o método da ironia, da maiêutica. O que era a ironia? Era enquanto todos falavam da coragem, do amor, da amizade, Sócrates perguntava: o que é o amor? O que é a coragem? O que é a amizade? E ele via que os seus interlocutores muitas vezes não sabiam definir esses termos. Não sabiam definir esses termos, né? O que é o amor? O que é a coragem? O que é a amizade? A maiêutica, que é a arte de parturejar a verdade, né? A verdade está no interior do homem, Sócrates dizia. Então nós devemos ir no interior do homem para brotar a verdade. Um grande discípulo de Sócrates, o Platão. Platão e o mundo das ideias, a distinção entre mundo material e mundo sensorial, o mito da caverna, né? Nós podemos fazer uma aula em especial sobre o mito da caverna. Então, olha só, primeira fase, a filosofia grega era pré-socrática. Natureza, transformações, qual é a arqué, né? Os pré-socráticos procuravam a arqué, o início, a origem de tudo, né? Eles estudavam a physis que era a natureza. Tudo provém da physis, da natureza, as transformações da natureza. Lá está a origem dos seres. Platão, Sócrates e Aristóteles vão deslocar esse eixo interpretativo para questões da cidade, para questões éticas, políticas, morais, educacionais. Um grande nome aí é Platão, Platão e o mundo das ideias, né? O mundo das ideias é o mundo superior da verdade, da beleza, dos ideais mais perfeitos, enquanto o mundo da matéria é o mundo sensível, o mundo da transformação, uma cópia imperfeita do mundo real. Platão vai construir o mito da caverna, para explicar a origem da verdade. Nós vamos fazer uma aula específica sobre o mito da caverna. Aristóteles, a classificação das ciências, a sistematização das ciências, outro filósofo proeminente, ética Nicômaco, a lógica. Aristóteles é o filósofo da metafísica, aqueles livros que estavam depois da física. Também nós temos que ter uma aula em específico sobre Aristóteles, é muito vasto o pensamento dele. Ele cria a lógica, ele dá origem à metafísica, que é um dos conceitos centrais também da filosofia. Então, período pré-socrático, os filósofos da natureza, depois Sócrates, Platão e Aristóteles, os filósofos da cidade, da ética, da moral, da educação. É o mundo grego, pessoal, cidades-estados, Atenas e Esparta, né? O conceito de polis, né? De polis, o que mais? Os pré-socráticos buscavam arqué, o princípio de tudo. O mundo da physis, o que de physis vem física, que na tradução grega é natureza. Outra ideia aí que nós não podemos esquecer. Muitas palavras do nosso vocabulário são de origem grega, greco-romana, porque na nossa língua portuguesa é oriunda do latim. O latim também lá tem suas raízes lá no grego, nos radicais gregos e romanos. Então, de certa forma, muitos radicais da nossa língua, da qual nós falamos, a língua portuguesa, têm radicais gregos. Grécia, um conceito geográfico. Grécia, a base da nossa civilização, o belo, bom e verdadeiro.
arete. O grego buscava arete, a virtude, a excelência, a contemplação do belo, bom e verdadeiro, os mitos, né, os olímpicos, que habitavam Olimpo, Zeus, Poseidon, Ares, Artemis, Atena, Afrodite, todos os deuses gregos ali da mitologia que nós herdamos e que influenciou a nossa cultura. Então essa é a aula introdutória, pessoal. Nós temos que destrinchar esses conceitos, o pensamento platônico para o Enem, aristotélicos, socráticos, as cidades-estados, né? A formação dos povos. A Grécia foi formada por muitos povos que formavam aí a antiga Grécia. Depois tem o período também, posteriormente, o período helenístico, que tem a ver com o expansionismo lá de Alexandre Magno, que uniu o pensamento grego com os conhecimentos orientais, vai formar o pensamento helenístico. Mas isso já é tema para uma outra aula. Beleza, pessoal? Hoje foi a aula introdutória para o Enem, tá bom?